Tá começando mais um pós-jogo aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Já sabe qual é o nosso ritual. Vai clicando em curtir. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora. E ao curtir esse vídeo aqui, se tiver de celular, vai aparecer para você hypar e você vai jogar essa pontuação lá em cima para a gente levar o Camisa 12 cada vez para mais atleticanos. Bora falar sobre o Galo 4 Deportes Iquique, 0 pela Copa Sul-Americana. Aliás, quem foi lá na KTO aproveitou, o Odão bateu, viu? O Odão era, se o Galo vence com pelo menos 3 gols e o Rony marca, o Odão começou com 3 na hora do jogo, eu vi que estava 2.8 e bateu. Quem aproveitou, tá lá. O link tá nesse comentário fixado aqui embaixo para quem quiser se divertir, sempre com muita responsabilidade, só para maiores de 18 anos. Um jogo bem vibe Campeonato Mineiro, assim, sabe? Eu acho que mesmo que estivesse com a torcida, eu vou usar de exemplo o seguinte: quando vai sair o sorteio da Copa Sul-Americana, você não fica, pô, será que vai ser o Deportes Iquique no nosso grupo? E o fato de não ter público tirou um pouco do hype também, né, da situação. Porque se tivesse com público, talvez você fala, pô, é o Campeonato Sul-Americano que a gente tá, eu vou pro Mineirão, que a gente quer essa taça, que aliás a taça da Sul-Americana é muito bonita. Eu quero e ponto final. Mas o Deportes Iquique não te desperta aquele tesão de você falar, não, quando o jogo for fora com o Deportes Iquique, eu vou juntar meus brother aqui e vou ver se a turma anima pra gente assistir esse jogo fora. Só que é o joguinho cilada. É o joguinho da vibe do mineiro mesmo. Se você empata esse jogo, ou se você não ganha, convencendo, se é um 2x0. O 4x0 já teve bastante reclamação, pelo jeito, de algumas atuações, mas um 2x0, um 2x1, meu amigo, ele transforma a sua semana. E eu tenho uma teoria um pouco maluca, que o que deu um pouco de hype para esse jogo, o que deu um pouco de holofotes para esse jogo, eu vou usar 2 partidas de 2009. Por volta do dia 15 de julho de 2009, o Cruzeiro perde para o Estudiantes. Gente, não estou comparando a importância dos jogos, nada disso. Só estou falando, eu vou tentar chegar lá. E no dia seguinte tem Galo e São Paulo. E quem é fã de carteirinha do Camisa 12 sabe que eu bato sempre nessa tecla de que a fase do seu rival interfere demais na sua fase, cara. E existia aquele ponto de interrogação do será que o Galo também vai tropeçar? Porque nós tivemos times brasileiros tropeçando demais, cara. O Corinthians tropeçando, aliás, o Corinthians já tinha saído da Libertadores, tropeçando na Copa Sul-Americana. Os brasileiros na primeira rodada da Copa Sul-Americana, eles tropeçaram demais em grupos que eles falavam em fazer 15 pontos, 18 pontos. A turma começou tropeçando. E vem um rival direto aqui de Belo Horizonte, em uma das piores partidas que eu vi ele jogando. Aliás, eu queria agradecer ao Thiago Gontijo, que me emprestou hoje a camisa do Mushuki Rona para uma brincadeira no Alterosa Esporte, uma camisa muito bonita, um petzinho aqui, ó. O Thiago ficou lá no hotel esperando a turma e trocou, né? Levou a camisa do Paulinho, falou, vamos cambiar. E muito bonita mesmo, aliás, a história dos Pontitos Rojos é bacana. Não é para aqui que eu vou explicar, mas expliquei um pouquinho no intervalo do Alterosa Esporte hoje. Então, interfere um pouco, do tipo, ó, meu rival perdeu ontem, apanhou em casa para um time que eu nunca tinha ouvido falar, eu zoei pra caramba, e agora, como o Galo vai reagir, esse Galo que não tá fazendo gols? Então, não aumenta muito a sua adrenalina, mas ele traz um temperinho, um temperinho a mais pro jogo, com certeza. Um Galo que teve algo fundamental, quando o professor Girafales está na aula lá com o Chaves, ele fala assim, o que nós aprendemos no ano passado sobre trigonometria, que ele pergunta pro Chaves, você tem 4 laranjas, eu tiro 3, eu sei, essa é com maçãs. E aí, vamos ver o que eram os 3 tópicos que o Galo tanto pecava no passado. Você sabe quais são? Tá anotado aqui na pauta do pós-jogo. Era os gols nos 15 minutos iniciais, porque o Galo sofria muito e nem sempre conseguia se beneficiar desses gols nos 15 minutos iniciais, mas o Galo sofria muito com isso.
o gol que o adversário, que se entregou para o adversário, erros de saída, você lembra que a gente discutia isso muito no pós-jogo? E a quantidade de gols perdidos. Então o Galo hoje com 15 segundos, 35 segundos, ele não abre margem para discussão do será que vai pesar esses 4 jogos sem vitória? Será que esse período sem marcar gols aí, só um golzinho contra o Grêmio, vai pesar, vai ter nervosismo? Cara, com 35 segundos você consegue fazer o seu futebol, porque você jogou por terra, jogou ali, você aniquilou qualquer chance desse nervosismo crescer durante a partida. Ótimo! Mas a jogada do gol, que bela troca de passes, viu? Não me parecia um time que estaria nervoso nesse jogo. Talvez pelo time ter se prendido às situações criadas contra Grêmio, Cienciano e São Paulo na segunda etapa. Já o primeiro tempo foi mais apagadinho. E contra o América foi um jogo treino, né, amigo? Isso que o time entra em campo, a torcida já grita é campeão, eu até excluo esse jogo da avaliação. Então de 3 jogos, você tem 2 jogos e meio em que você criou inúmeras oportunidades. Então o time provavelmente falou, olha, não tem por que a gente criar um nervosismo, um falso nervosismo aqui, porque não foram 3 jogos que não foram tragédias. Hoje, assistindo ali dentro de campo com outros jornalistas, a gente comparava algumas situações de jogo com o jogo do Mushoku-Runa ontem, né? Com o time que enfrentou o Mushoku-Runa, por exemplo, não arriscava lançamento, não arriscava um passe mais ousado. E você tem, por exemplo, o Lianco hoje lançando uma bola para o Arana, não lembro se foi a bola em que acaba saindo o pênalti, mas o Alonso lança uma bola, tem uma bola que o Natanael pega na direita, ele inverte na esquerda pro Arana, e aí nesse momento foi o que falei, cara, eu não vi nem o jogo deles, nem contra o Nyon, nem contra o Mushoku-Runa, alguém fazendo passo um pouquinho mais audacioso, né? Peraí que meu computador quer reiniciar, agora não, meu velho. E o Galo não demonstrou nervosismo, 1-0, toque, 1-0, lançamento, inversão, tranquilo, então parecia que não tinha esse reflexo dos jogos anteriores. É uma experiência diferente hoje, estar ali dentro do gramado, como o SBT é uma das empresas que pode transmitir a Copa Sul-Americana, assim como aconteceu na Libertadores, que o SBT transmitiu, eu fiquei ali atrás do gol no gramado, é uma experiência muito diferente, porque você assiste o jogo de uma maneira curiosa, você vê das resenhas, por exemplo, o Rony e o Hulk foram dançar, o Lianco deu tipo, para isso aí, mano, frescuragem, uns homens velhos dançando musiquinha de TikTok, bora pro jogo, véio. E depois de novo os caras foram dançar, o Lianco, me lembro o Éder Aleixo, quando eu trabalhei com ele na Band, que você tinha um ritual a se fazer, você chegava, sentava, passava maquiagem para entrar na TV e tal, e chegava o Éder Aleixo, menino, senta aí, comigo tem dessas coisas não. E o Éder era o único da equipe que ia sem maquiagem lá pro Golaçô na época. E o Lianco, dancinha de TikTok, jogar bola, rapaz, bora! Mas conversas de posicionamento, de uma jogada que deu errada, você via, por exemplo, uma jogada que o Coelho toma a decisão errada, e você vê o Rony Hulk conversando com ele sobre o que parecia que era o combinado, o que deveria ter feito. 2 lances que o Scarpa chuta fraquinho pro gol, você vê os caras falando, pô, mas o Natanael tava indo livre pelo lado direito. Mas detalhes que talvez pela televisão passariam despercebidos, né? Do lado de fora, lá no camarote, a turma que costuma ficar quem é cortado do jogo, que eu queria muito falar disso. O Cuca falava, olha, nós teremos Copa do Brasil, Sul-Americana, Brasileiro, e lá na frente nós teremos 2, 3, 4 desfalques. E galera, nós fizemos só 2 partidas pela Sul-Americana, só 2 jogos pelo Campeonato Brasileiro, e contra o Vitória a gente não tem Rabelo, não teremos Júnior Santos, não teremos Palácios, aí vem o Cadu e o Caio, não o Caio que jogou hoje, né, o Caio Maia, e pelo que eu vi o Alan Franco também não. Então vamos tirar o Cadu e o Caio Maia. Alan Franco, provavelmente, né? Vamos esperar, mas não gostei do que eu vi, já vou comentar um pouco mais sobre isso. Vamos lá.
Alan Franco, Júnior Santos, Igor Rabelo e Palácios. E Lianco suspenso. Então 5 desfalques, isso na terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O que o Cuca imaginava que ia acontecer na 12ª rodada, está acontecendo agora. Extremamente complicado, porque nós não temos peças dando dor de cabeça no banco de reservas, nós não temos peças que assim você vai colocar com extrema confiança, né? E sobre a Copa Sul-Americana, nessa fase de grupos, eu estou pensando da seguinte maneira, vamos lá, ver se vocês concordam comigo, quem não concordar pode comentar aqui, quem concordar pode comentar aqui também. A gente enfrenta o Caracas agora fora de casa. Depois, o Galo pega o Deportes Iquique fora de casa. O máximo que pode acontecer se a gente empata com o Caracas é o Cienciano ganhar o jogo dele. Se o Galo empata, ele iria para 5 pontos, né? E se o Cienciano ganha o jogo dele, ele iria para 5 pontos. Então, com o Galo empatando com o Caracas, que ele fez 4 lá e 4 aqui no ano passado, o máximo que poderia acontecer é ele empatar em 5 pontos com o Cienciano, que ele enfrenta aqui em Belo Horizonte, fechando a fase de grupos da Sul-Americana. E você ainda enfrenta o Deportes Iquique, depois do Caracas, fora de casa, um adversário que se mostrou muito frágil, e depois você enfrenta o Caracas aqui e o Cienciano aqui. Galera, você já perdeu tantas peças, o Palácio, o Júnior Santos, o Igor Rabelo, o Alan Franco hoje num gramado escorregadio, tinha caído uma chuvinha fininha ali. Dá para controlar essa fase de grupos, classificar em primeiro e não colocar esse elenco em risco. E sei que o torcedor, nós temos diferentes perfis na torcida, né? O perfil mais tiozão, o cara que ele é mais radical, o cara que é mais analítico. Talvez o tiozão ele tenha um pouco mais de dificuldade de entender que é preciso poupar no futebol, pensando lá na frente, não pensando na quarta-feira que vem. E principalmente, cara, num gramadinho desse, numa entradinha boba, um lance bobo no meio campo, depois de ter ganho de 4-0, você pode perder um dos pilares do seu time, sabe-se lá por quanto tempo. Como aconteceu ontem no jogo, já que a gente citou aqui do Mushoku Runa, em que o volante do time que enfrentou o Mushoku Runa vai passar por cirurgia. Então, na minha escalação do Alterosa Esporte, hoje eu tinha colocado o Caio na lateral esquerda, eu tinha colocado o Saravia na lateral direita, eu tinha colocado o João Alonso, por exemplo, foi para a seleção, voltou, não descansou, eu tinha colocado, talvez a possibilidade, não lembro se eu coloquei a possibilidade de Vitor Hugo na defesa, mas durante a semana, antes da lesão do Júnior Santos, eu pregava que o Júnior Santos tinha que ser titular durante a semana. Dá para fazer um bem bolado legal nessa fase da Copa Sul-Americana, sem o risco de perder peças que serão extremamente importantes no Campeonato Brasileiro. Sobre o lance do Alan Franco, que estava na lateral do campo, falei pro meu cinegrafista, olha lá que arrogância, não pode dar uma credencialzinha pro cara que já quer crescer. Falei pro meu parceiro José Geraldo da Silva, deixa eu tentar subir essa cadeira. Comprei uma cadeira nova, mas está muito baixinha. Falei pro Zé, olha o Alan Franco, a expressão que ele saiu, o Alan Franco colocava a mão no rosto, o cara ia abaixava. Eu falei, Zé, ele tá chorando? Ele falou, não, chorando não tá, mas ele tá muito abatido, ele tá muito chateado. Ele ficou na frente do banco e deu um soco no banco assim, e o Lasmar acompanhou, o Lasmar foi até ele continuou, e ele fez um movimento como se fizesse assim com o joelho, e fez assim pro Lasmar. Cara, a cara dele, o movimento que ele fez, não gostei mesmo, fiquei extremamente preocupado, né? Ficou um bom tempo com o Alan Franco, o Lasmar, por isso me preocupa muito e a gente precisa fazer um raio-x dessa volância. Foi minha pergunta na coletiva para o Cuca hoje. O Thiago Araújo já tinha perguntado sobre o primeiro volante. O Cuca tinha sido bem rápido e rasteiro assim, e aí eu falei, ô Cuca, você tá com o Alan Franco de primeiro volante, ele nunca jogou aqui assim dessa forma. O Rubens nunca jogou dessa forma aqui, na volância. O Fausto Vera tá jogando pouco e o Patrick tá jogando pouco. Você poderia fazer um raio-x sobre a função de cada um? O Gabriel Menino sai muito. O que eu queria com a pergunta? Olha, se eu precisar de um volante que
meu jogo está mais tranquilo, o adversário está recuado, meu volante vai pisar um pouquinho mais na área, eu vou colocar o Patrick. Se meu jogo estiver apertado, eu precisar de 2 volantes mais pegadores, eu vou colocar o Fausto Vera e o Alan Franco. Né? Minha pergunta era por aí. E o Cuca foi muito rápido, né? Vai jogar quem estiver treinando melhor. Eu aprendi com o meu professor Eustáquio no jornalismo que essa pergunta que é rápida é quando o cara mais quer falar. A pergunta que o cara evitou é que ele mais tem coisa para falar por trás ali. Mas você tem que saber por onde ir, mas no futebol é meio óbvio assim sobre a volância para o Cuca, né? Ele mudou realmente o Alan Franco de posição, ele colocou o Rubens ali que ele nunca tinha testado, ele não está dando minutagem para o Fausto Vera. É muito urgente a contratação. Eu acho que num ranking de contratações hoje, eu fico pensando muito se a volância seria a minha principal opção. Eu sou diretor de futebol hoje. Se eu iria primeiro na volância, não porque eu tenho um volante em mente que eu quero para jogar no Atlético, mas por causa da visão do treinador. Como ele jogou com 2 atacantes parte do Campeonato Mineiro, vamos colocar que ele conseguiria jogar com Rony e Hulk e de repente ter o Coelho como essa carta na manga, que eu vou fechar o pós-jogo com carta na manga. Para não gastar todas as cartas do ataque, já que vai ter pouco para mexer depois. Então, o Fael escolhe ataque ou volância. Nós, torcedores, a gente vai sempre optar por atacante, matador e tal. Mas eu prefiro pensar pela visão do treinador. E eu sinto o Cuca um pouco preocupado, ou muito preocupado, na questão da volância desse time, né? E eu fui o cara que no último jogo falou, olha, no último vídeo ou no penúltimo? Creio que no penúltimo. Falei, olha, eu não concordo que o Fausto Vera é carta fora do baralho pelo futebol que pode apresentar. Pelo orçamento tem o Galo e tal. O Fausto Vera não é uma tragédia de jogador. O Gabriel Menino, eu vejo muita gente me parando na rua para reclamar do Gabriel Menino. O Cuca tirou ele 16 vezes na temporada e na 17ª partida dele ele começou no banco e entrou depois. Eu não acho o Gabriel Menino essa tragédia de jogador. Acho que nós temos 2 volantes ali para elenco, né? Só que o treinador enxerga algo além para o estilo de jogo dele, porque ele pensa para o jogo do Galo. Então a gente precisa atender a demanda do treinador, porque quando ele chega aqui em 2021 ele fala, olha, você tem aqui o Gabriel, que segurou a onda por tantos anos, você tem o Hever que segura a onda, você tem o Rabelo que segura a onda, mas para o que eu estou aqui propondo, que eu farei durante a temporada, eu preciso de um que conhece essa característica, é o Nathan Silva. Você atende o pedido do treinador, mesmo que era um garoto emprestado para o Atlético Goianiense, que tinha rodado na Ponte Preta, no Curitiba, de volante, de zagueiro, que de repente não faria tanto sentido você trazer para um time que foi 3º lugar no Campeonato Brasileiro anterior. Trazer para quê? Vai ser reserva que o Nathan Silva vai usar como? Mas na cabeça do cara, ele tem uma ideia de jogo, uma proposta, eu vou jogar dessa maneira. E o que eu tenho, eu preciso de um reforço para me atender da forma que eu quero jogar. Por isso, hoje, eu deixo o ataque aqui do lado, mas eu coloco uma urgência na contratação desse volante pro Cuca mesmo, né? A minha opinião do Vera é essa, do Menino é essa, mas assim, todas as possibilidades de colocar o Vera já rolaram. Saída do Alan Franco, da partida, então faltou um primeiro volante, ele não colocou. Quando o Alan Franco foi para a defesa, o Vera poderia ter se tornado volante, não colocou. Segundo volante pisa na área, não colocou, cara. Quando sobrou uns minutinhos, acho que contra o Cienciano agora, que ele entrou em campo. Mas fora isso, todo tipo de cenário que você pensar que poderia ter surgido uma vaguinha dele ali, ele evitou colocar. Então eu não vou nem criar expectativa mais, até porque não sou defensor, fã do Fausto Vera. Para mim, não me abala também se não for usado, só tô falando que não vejo ele como um jogador, tipo, uma tragédia, que tá não foi um erro que tá no seu elenco ali, né? O Gabriel Menino vinha pisando muito na área nos jogos em que ganhou com o Cuca, e hoje o Rubens repete isso, até porque o Deportes Kick foi acuado, tomou um soco no queixo, né, ficou atordoado.
Aí então no lance do gol do Nathanael você tem o Rubens casqueando de cabeça para um lado ali, e seu lateral finalizando. Então o Rubens foi um volante que apareceu na frente. Foi curioso quando colocou o Gabriel Menino, que teve 2 lances que o Rubens e o Menino trombaram por ocupar o mesmo espaço. Eu falei, nossa, que confusão, parece que tá os dois querendo ocupar o mesmo espaço ali e acabaram trombando, ficando uma jogada meio confusa. O Menino, aliás, teve uma bola que ele recuou de cabeça pro vazio, não tinha ninguém do Galo, acabou virando uma jogada de perigo para o adversário, errou um outro passe na saída de bola ali. Erros seguidos, né? Eu até olhava pro Cuca na hora, assim, no banco de reservas para ver a reação dele, mas não vi nada que tenha chamado a atenção, não. E nessa também você tem o nome do Patrick. Aliás, na coletiva do Cuca hoje, os meninos, né, os jovens ali, o João Marcelo, o Patrick, molecada foi citado o tempo todo, inclusive a galera da categoria de base. Aí o Cuca falou, olha, eu fui no jogo do Sub-20 ontem com o Cruzeiro, eu fui no jogo do Sub-17 hoje, não tem nada lá que tenha chamado a atenção para ganhar chance aqui no profissional. E a Giovana da Transamérica pergunta sobre minutagem para o Patrick, para o João Marcelo. Foi um assunto recorrente hoje que o Cuca respondeu sobre essa turma mais nova. Sabe esse zagueiro que está no Palmeiras agora? Me fugiu o nome dele, eu nunca consigo memorizar, que estava nos Estados Unidos. Ele era do Galo, estava no elenco de 2021, ele só ganhou uma oportunidade no penúltimo jogo do ano, ou no antepenúltimo, né? Acredito que o antepenúltimo, que foi a derrota para o Grêmio 4-3. O Neto, volante, estava naquele elenco, jovem, e teve chance nesse jogo também, mas qual outro jogo que o Neto teve? Não parecia. Talvez, com o tempo, a galera vai parar de citar. Olha, Ivan Roman, daqui a 4 meses, vai ser um zagueiro que está um tempo lá no Sub-20 e a gente não vai citar mais. Mas, por enquanto, talvez pelo elenco que está enxuto, depois da saída aí do Otávio, do Davidson, nós ouviremos ainda por um tempo o nome da molecada aí nas coletivas, né? Vem jogos importantes por aí, e tem um cara que cria uma tática sensacional, que é o Yuri Marçal. Porque ele olha um jogo no campeonato e fala, Galo e Corinthians, dia 24 de maio, produção, eu quero ir nesse jogo, arruma um show em Belo Horizonte para mim. Yuri Marçal estará em Belo Horizonte dia 24 de maio. Ele assiste todo o pós-jogo aqui. Falou, Fael, divulga stand-up lá, bicho. Vamos lotar de atleticano e é do caralho, porque assim, é basicamente uma arquibancada de jogo do Galo. No último stand-up dele que eu fui, foi Reinaldo, Everson, não lembro se o Paulinho foi uma galera assim do Galo no show dele, ele leva no palco depois, ele cita Galo o tempo todo no stand-up. E ele pediu para dar um recado para vocês que dia 24 de maio, no Sesc Palladium, tá lá no link da bio dele lá no Instagram, para você comprar o ingresso pro espetáculo. Beleza? Na zaga, Rômulo, Roman e Vitor. O Roman jogou ontem, um amigo meu me explicou hoje, que falou assim, Fael, se o garoto jogou pelo base ontem, pelo menos em jogos da CBF, é o seguinte, se ele for relacionado pro jogo no dia seguinte, ele tem que ter um relatório de um médico autorizando, assumindo o risco ali, tipo, tá tudo ok aqui, para que ele atue novamente, menos de 48 horas depois, tá aqui no campo de novo. Não, mas eu tô autorizando, que o médico tá bancando, eu tô bancando a situação, que o moleque é casca grossa e tal. Seria o caso do Roman. Tinha convicção, falei no Terosport, o Roman joga pelo Campeonato Sub-20, Campeonato Brasileiro, aliás, o Galo só ganhou até agora do Bahia, muito empate, está no meio de tabela ali, acho que 11º agora. Estava na dúvida sobre o Rômulo e acho que o Galo tinha que emprestar esse menino, cara, assim como fez com o Matheus Mendes na Série B de 2020 ou 2021 e agora como fez com o América. Não vai usar, cara, tá meio nítido assim que não vai usar, porque o Galo agora perde o Lianco. O substituto imediato era o Rabelo, edema na coxa, tá fora. E o Cuca coloca hoje na lateral do campo o Vitor Hugo aquecendo. Eu falo, vai tirar o Alonso, que está desgastado realmente, né? Voltou da seleção, não parou, Alan Franco teve uma gripe, não jogou aquele jogo, o Alonso não, tá jogando tudo. E ele coloca o Vitor Hugo e o Alonso. Que aí eu me lembro do Jair Bala, porque o Jair Bala era treinador, foi campeão do que era a segunda divisão
na época no Brasil, e o Geibala fala uma coisa que não existe. Tem muito treinador que não gosta de zagueiro canhoto, mas o que não existe são dois zagueiros canhotos jogando juntos. Você não vê, cara. Você vê, por exemplo, você vê muita gente que tem um pé direito só, não é canhoto, jogando lá na lateral esquerda, mas você não vê normalmente o canhoto jogando na lateral direita. E o zagueiro a mesma coisa, você não vê zagueiro canhoto jogando lá direito. O Cuca falou, deixa eu ver o que dá isso aqui. Colocou o Vitor Hugo lá, já deu uma pichotadinha ali no começo, parecia sentir um pouco realmente também o tempo sem jogar, estava encostado no Bahia. Eu temo um pouco, não vou mentir não. Fico preocupado realmente com a defesa para o campeonato brasileiro com o Vitor Hugo e o Alonso ali atrás. Pode ser que dê certo, né? O Bahia estudou muito o Vitória nas últimas edições aí. O Vitor foi emprestado um tempo, mas esteve com o elenco do Bahia estudando o Vitória ali. Pode dar certo. Depois o Alonso acabou indo para o lado direito também. Quero ver como vai funcionar isso por 90 minutos. Tinha que pegar ritmo, tinha que dar ritmo para os meninos. Fael, né, sem o departamento de fisiologia, sem o preparador físico, ali sem saber qual o plano do Cuca, com que ele conta, com que ele não conta, o que está sendo prometido para ele, eu teria dado realmente tempo de jogo para a turma que não está atuando. O Bernardo entrou contra o São Paulo, o Bernardo tem entrado sempre, o Saravia entrou contra o São Paulo, o Saravia jogou contra o Cienciano. É uma turma que eu não teria colocado, mas talvez seja esse pensamento de FIFA, de motivação, barrinha, não tá sem jogar 5 jogos, deixa eu colocar esse menino para ganhar, para ele motivar um pouco. E o futebol de verdade é bem diferente, né? Mas eu, Fael, realmente teria colocado em campo Rômulo, teria colocado João Marcelo, 4-0, cara. Você sabe que lá você vai ter outra oportunidade dessa na fase de grupos da Sul-Americana, mas não, o Bernardo vai entrar contra o Vitória se o time precisar. O Saravia vai entrar de forma mais frequente. Agora, os outros não, cara. Um jogo de 4-0 é a chance que você tem de colocar ali a molecada, né? Carta na manga, que eu falei que ia encerrar rapidinho. Qual é a carta na manga do Cuca hoje? Cara para mudar, para incendiar, que vai mudar o jogo, que tem uma característica de incendiar, que, olha, tem um cara de muita qualidade aqui. O Júnior Santos pode vir a ser esse cara, mas hoje, dia 11 de abril, ainda não dá para contar com o Júnior Santos, e a gente teve essa janela temporária aí de quem estava rodando pelos estaduais, né? Dispensamos o Davidson, que tinha uma característica muito específica desse elenco. Vendemos o Alisson, que era um cara de explosão, de velocidade do drible, e o Palácio, que a gente estava meio que já descartando, a gente segurou ele de novo, mas não está disponível também. Eu não quero, sabe, um jogo 4-0, ficar relaxado, não ganhava 4 jogos, não fazia um gol em 4 jogos só que a gente fez. Não quero terminar o pós-jogo para baixo, mas assim, a gente tem que pensar lá na frente, cara. Tem que pensar. O que você quer? É Sul-Americana, Copa do Brasil, Brasileiro? Não, se eu sair de 2 e disputar só uma, já me atendo. Tá bom, se quiser, mas o certo seria reforçar e atender aí o que pede o treinador. 2 e quase 3 horas da manhã, deixa eu enviar esse pós-jogo para ir dormir. Abraço para vocês.